Vocês devem ter visto, como eu vi, no domingo, aquela impressionante concentração, quiseram chamar até de marcha, mas tinha tanta gente. Os cálculos é de que em Paris estavam 1,5 milhão de pessoas. Olha, eu depois fui dar uma olhadinha no Google para ver a população de Paris. Eu já estive lá. Alguém me perguntou no momento da transmissão, mas qual é a população dessa cidade? Eu digo, mais ou menos como Curitiba. Depois fiquei um pouquinho na dúvida, mas fui ver a população. A população de Paris é 2 milhões e 100, 2 milhões e 200 mil habitantes, de Curitiba 1 milhão e 900. Portanto, são populações de tamanho parecido. Bom, se estava 1,5 milhão de pessoas na rua no domingo em Paris, isso significa que praticamente toda a população adulta de Paris estava na rua, sem dúvida nenhuma, estava todo mundo na rua. Esse telefone danado aqui, eu sempre me esqueço de desligar os dois. Bom, aquilo é uma coisa assim emocionante, né? Realmente, eu chegava a ficar assim com o que me resta de pelos, crispados, né? Vendo aquelas manifestações. Agora, também acompanhei os comentários na televisão, os comentários na rádio, nas revistas, nos jornais, né? Gostei praticamente de todos os comentários dos cartunistas, do mundo todo, inclusive do Brasil, praticamente de todos os cartunistas, com uma outra exceção. Mas, aliás, alguns deles até quando apareceram na televisão me surpreenderam muito, como o Laerte, né? Eu achava que o Laerte era um machão, um homem, me parece que era uma matrona toda vestida de mulher, cheia de brinco. Vocês devem ter visto, né, isso aí na televisão. Eu fiquei perplexo, acho que muita gente ficou perplexo também. Mas se expressou bem o Laerte. O fato do sujeito ser mulher, homem, travesti ou não quer dizer que ele não possa se expressar bem, né? Isso aí é uma bobagem que anda na cabeça das pessoas. Bobagem, aliás, que anda na cabeça de muitos jornalistas, inclusive aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, porque, olha, senhores, eu não fiquei surpreso com o Twitter que no sábado passou o ex-governador Tarso Genro colocando restrições ao que estava acontecendo em Paris por parte de toda a população, das pessoas, dos líderes mundiais, dos cartunistas de todo o mundo, de jornalistas, das pessoas de bem, colocando tudo isso em dúvida, fazendo uma leitura safada, porque eu não posso acreditar que um homem inteligente como Tarso Genro não compreenda perfeitamente que todas essas manifestações que estão ocorrendo no mundo todo estejam relacionadas diretamente com as liberdades, sobretudo com a liberdade de expressão. Quando ele tenta fazer uma confusão, fazendo a leitura de que essas manifestações de apoio são um apoio ao conteúdo do que vinha publicando aquela revista francesa, quando ele faz isso, ele está jogando areia nos olhos das pessoas, porque não é isso. É evidente que não é isso. Então ele tenta transformar isso tudo aí numa discussão ideológica para favorecer quem? Para favorecer os terroristas, né? Para favorecer aqueles que ele acha que são aliados dele, que vão cortar a cabeça dele se ele botar ela de fora ali, ao lado deles. Porque nem eles querem que marxistas ou neomarxistas como Tarso Genro estejam do lado deles. Então eu fiquei muito assim surpreso com a posição dele, não. E me parece que é uma posição típica dessa esquerda neomarxista burra que existe aqui no Brasil, né, que ainda faz essa leitura ideológica atrasada, como se estivéssemos em 1917, à beira de uma revolução comunista, sem se lembrar até de que o comunismo caiu no mundo sem sequer um tapa na cara. Ele caiu de podre, de corrupto, como aliás está caindo de podre, de corrupto o partido do seu Tarso Genro, o PT aqui no Brasil, como disse a senadora Marta Suplicy nesse final de semana, como disse a Calcanhoto nesse artigo que eu estou publicando aqui nesta página hoje, Madalenas arrependidas. A Madalena se arrependeu em tempo, elas também estão se arrependendo em tempo. Isso é bom. Espero que antes que o PT vá para o esgoto da história, pessoas como a Maria do Rosário e outros também façam essa autocrítica. Se arrependam como Maria Madalena, porque senão vão junto para o esgoto. Vão parar lá junto. Já estão ali na beira, né? Junto com o PT. O PT já está no esgoto. Mas ainda o seu pessoal ainda tem um pouquinho de salvação. Talvez se salve ainda. Então, mas me surpreende outros jornalistas.
principalmente os da RBS. Já começar pelo Túlio Milman, segunda-feira eu li o Moisés Mendes, gosto do Moisés Mendes, gosto de ler o que ele escreve, gosto do que escreve também o Túlio, gosto deles até como pessoas, mas realmente de vez em quando eles dão uma resvalada que denota assim, ou uma grande covardia moral, ou então um tipo de ignorância que eu não consigo entender como é que homens cultos como eles possam ter, porque eles fazem uma leitura parecida com a de Tarso, que faz por conveniência ideológica. No momento em que eles também questionam Je suis pas Charlie, né? No momento em que eles dizem isso e tentam confundir a opinião pública com a ideia de que esse apoio que está se dando é um apoio ao conteúdo do que publicava a revista francesa, quando eles fazem isso, eles estão tentando desqualificar o apoio universal que está acontecendo, sobretudo no Ocidente, em relação às liberdades públicas, sobretudo a liberdade de expressão, que é basilar para que a República possa existir e para que o Estado Democrático de Direito sobreviva. E sem isso, olha aqui, ó, não existe nada, é a pedra de toque de tudo isso, de toda a nossa civilização judaico-cristã ocidental. Gostem ou não gostem. O fato é que quando ameaçam a liberdade de expressão, do modo como foi ameaçada pela força das armas em Paris, por jihadistas fundamentalistas islâmicos, quando isso acontece, a nossa liberdade toda está sendo ameaçada também. E quando nós apoiamos quem sofreu esse tipo de violência, nós estamos nos apoiando mutuamente, porque queremos sobreviver dentro de um clima de liberdades, como os que nós temos aqui em todo o Ocidente. Bom, senhores, eu sinceramente só espero que essa gente faça uma autocrítica em relação aos seus primeiros movimentos e chegue à conclusão de que estavam muito equivocados, estão indo pelo mau caminho, por um caminho errado, né? Porque estão se perfilando ao lado do que existe de pior no mundo, né? Uma gente que não merece sequer ser chamada uma gente civilizada, né? Bom, isso aí vai dar muito pano para manga ainda, vamos ter belas discussões, porque o caso, inclusive, não fica por aí, não fica por aí. Essa gente, esses fundamentalistas islâmicos, quando atacaram pela violência a revista francesa, eles sabiam muito bem que estava atacando um dos pilares da democracia que nós defendemos aqui e queremos, né? Que é o Estado Democrático de Direito, a República e, sobretudo, o primado das liberdades, né? Públicas e privadas. Eu volto amanhã.